Deputado Marcelo Ramos comenta sobre a cassação do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo. Participantes do programa Jovem Senador discutem propostas que tornam obrigatório o acesso à internet nas escolas do ensino médio. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: diretor esportivo da Federação Amazonense de Futebol acredita que o esporte na região pode alavancar. E ainda, parlamentares debatem com autoridades sobre a navegação na Amazônia. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia no quadro Sala de Imprensa com as notícias locais, com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje, nessa sexta-feira? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Leões. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta sexta-feira, dia 22 de novembro. Vamos começar aqui com o Jornal do Comércio, saber o destaque da primeira página do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio vai dar um destaque aqui para os empregos, melhor saldo de empregos dos últimos 2 anos no Amazonas. O número de empregos no Amazonas aumentou em outubro, com um saldo de 4.400 vagas entre demitidos e admitidos. O mês tem o melhor desempenho de geração de empregos do estado nos últimos 2 anos, 27 meses, então. Então, a primeira página do Jornal do Comércio vai dar esse destaque aqui para uma melhoria aí na questão do saldo de empregos no Amazonas. Continuamos aqui o nosso rodízio de notícias com o Jornal Diário do Amazonas. A página 5 de política do Jornal Diário do Amazonas vai dar o destaque: deputados propõem orçamento impositivo já para 2014 no Amazonas. Proposta prevê 2 milhões em emendas para cada parlamentar da ALI. Então, uma proposta de emenda à Constituição estadual aí, prevê a implantação do orçamento impositivo no orçamento do Estado a partir já de 2014. Então, seria aí 2 milhões de reais destinados para cada parlamentar já fazer as suas emendas, sendo na área da saúde ou na área de educação não seria permitido pagamento de pessoal e também nem repasse a ONGs. Então, a SAPEC já tramita aqui na casa, 20 deputados já assinaram essa PEC e ela deve ser protocolada aqui na casa já na semana que vem, segundo informa o Diário do Amazonas. Então, essa proposta aqui prevê aí o pagamento do orçamento impositivo aqui no estado já para 2014, já para o ano que vem, e aí os deputados, cada um poderiam prever aí 2 milhões de reais em emendas. Amanda, essas são as notícias de hoje. Eu volto na segunda-feira com outras informações. Bom dia para você. Muito obrigada, Adriano, por todas essas informações. Um bom dia para você e eu aguardo você aqui na segunda-feira no nosso programa Bom Dia. Ficou adiada para a próxima semana a discussão na Câmara Federal sobre a cassação do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, preso desde a semana passada por envolvimento no Mensalão. A Câmara foi notificada formalmente pelo Supremo Tribunal Federal sobre a situação de Genuíno na noite da última terça-feira, dia 19, e ao instaurar o processo administrativo, descumpre a determinação do STF de cassar automaticamente o mandato de parlamentares condenados. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, comentou o assunto e lamentou a desobediência da decisão judicial. O STF decidiu no ano passado que a Câmara deveria apenas decretar a perda de mandato dos condenados do processo do Mensalão. O comunicado oficial da Corte nesta semana não trouxe a ordem e, por isso, o presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, decidiu que dará andamento ao processo de cassação, mas deixará a decisão com os demais parlamentares para votação em plenário.
A medida é a mesma que foi tomada no caso do deputado Natan Donadon, preso na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, e condenado a 13 anos de cadeia por desviar 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. A cassação do parlamentar foi rejeitada após votação secreta no plenário da Câmara. Na época, Henrique Alves chegou a anunciar que, enquanto o voto secreto permanecer em sessões de cassação, não vai colocar em pauta processos desta natureza. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado e advogado Marcelo Ramos, do PSB, questionou o descumprimento de decisão judicial por parte da Câmara Federal. Perda do mandato, ela é objeto da decisão na esfera penal, na esfera judicial. Portanto, não há o que ser discutido dentro do Congresso Nacional. Se o Supremo, numa decisão transitada em julgado, condenou e perdeu o mandato, é acessório da condenação definido na legislação penal, não tem o que ser discutido no Congresso Nacional, o mandato está cassado. Motivo de comemoração por parcela da população, que viu na prisão dos mensaleiros o fim da impunidade do país, a decisão do STF também foi alvo de críticas de petistas, que consideram os réus vítimas de um julgamento político, e de juristas que viram com estranheza o decreto da prisão dos réus antes do julgamento dos embargos infringentes. E os estudantes que participam do programa Jovem Senador 2013 se reuniram no plenário do Senado para votar sugestões de projetos. Entre os assuntos em discussão está a proposta que trata da obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio. O Amazonas é representado por um estudante de Manaus. No programa Jovem Senador, 27 estudantes de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal participam de uma simulação da atividade parlamentar. Eles discutem assuntos relevantes para o país e apresentam propostas legislativas que poderão tramitar como projetos de lei. Os senadores foram escolhidos no 6º concurso cultural do programa Jovem Senador. Eles tomaram posse na última segunda-feira, dia 18. Na manhã desta quinta-feira, os estudantes se reuniram no plenário do Senado para votar sugestões de projetos. Entre os assuntos em discussão, a proposta que trata da obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio. Outra matéria que foi examinada dispõe sobre a instituição de um sistema de avaliação de mérito do ensino médio, destinado ao ingresso nas universidades federais. Se aprovadas, as sugestões serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde poderão ser transformadas em projetos de lei. O Amazonas é representado pelo estudante Raiesley Ricarte Costa, de 18 anos, que cursa o 3º ano do ensino médio no Centro de Educação de Tempo Integral João dos Santos Braga, na zona norte de Manaus. Ele foi o vencedor da etapa estadual do concurso de redação. Raiesley Ricarte Costa foi eleito o primeiro vice-presidente da mesa diretora. E do plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro cobrou maior atuação do Poder Executivo na área da segurança pública, especialmente no interior do estado. O parlamentar destacou a situação de Novo Aripuanã, que, segundo ele, a população tem sofrido com o crescimento da violência. A falta de infraestrutura nas delegacias e o baixo número de policiais são alguns dos problemas enfrentados pelos habitantes do interior do estado. Segundo o deputado Luiz Castro, essas deficiências são responsáveis por um aumento nos índices de crimes violentos nos municípios. O parlamentar mostrou preocupação, em especial, com o município de Novo Aripuanã, onde um lutador de artes marciais mistas foi assassinado durante o próprio aniversário. O problema da insegurança não está apenas nos bairros de Manaus. Infelizmente, em alguns municípios do interior, está mais perigoso do que em muitos bairros da nossa capital. E Novo Aripuanã é um exemplo. A nossa preocupação e o nosso chamamento para que a Secretaria de Segurança debata, formule e execute uma política de segurança para o interior do estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, defende que o assunto seja debatido no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Casa Legislativa. Sinésio afirma que o Poder Executivo tem sim adotado ações para a melhoria da segurança no interior, como a implantação do programa Ronda no Bairro em diversos municípios.
Eu creio que a segurança pública tem que ser, primeiro, tratado separado da questão política. Interferência política prejudica e atrapalha o trabalho da segurança. O que queremos é dar segurança para todos, né? Então, o que é que nós entendemos? No interior do estado, como também na capital, precisa de um reforço. O governo está fazendo a sua parte com a Ronda dos Bairros, mas o grande gargalo é nos municípios. Não é somente pensar no número reduzido de policiais, né, de policiais civis e militares, mas é saber esses que estão lá, que tipo de serviço estão fazendo. Luiz Castro também apontou o tráfico de drogas como um dos principais problemas do interior. O deputado afirma que a presença do crime organizado nos municípios deve ser combatida pelo poder público e cobra providências do executivo. Com a proximidade da Copa do Mundo em 2014, muitos investimentos estão sendo feitos no Amazonas, como a construção de centros desportivos e da Arena da Amazônia. O que, de acordo com o diretor esportivo da Federação Amazonense de Futebol, pode alavancar o esporte na região. O Amazonas foi um dos primeiros pontos do Brasil a receber o futebol. Equipes como Nacional e Rio Negro, fundados em 1913, quando surgiram já estrearam no esporte. Pouco mais de um século depois do surgimento desses times, o Amazonas sediará o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo. Manaus é uma das 12 cidades brasileiras escolhidas como subsede do evento, que pode ajudar a alavancar as equipes que disputam o campeonato local. Eu tenho dito que o futebol do Amazonas nunca teve um horizonte tão bom, tão bonito, como a gente está vendo atualmente. Nós temos aí a promessa de 3 estádios para o início do próximo ano. Então, nós que tanto sofremos com essa questão de estádio, há 3 anos nós vamos penando com essa situação, nós estamos para sair disso. Então, eu acho que os dirigentes têm que começar a pensar no ano que vem, né, nos seus investimentos, na melhoria das suas equipes, porque nós vamos ter um ano bastante promissor para o nosso futebol. E com a chegada da Copa do Mundo, eu acho que isso é o grande trunfo. O Brasil sendo campeão, o Amazonas com certeza vai pegar carona nisso. O futebol amazonense já viveu bons momentos, da década de 60 a 80, com médias de público entre as melhores fora do eixo sul-sudeste, tendo como palco o estádio Vivaldo Lima, como lembra o comentarista esportivo Arnaldo Santos. O São Raimundo, que não tem a tradição do Nacional e do Rio Negro, que são centenários, chegou, por si só, à 2ª divisão do futebol brasileiro. E teve sempre as melhores arrecadações desse mesmo campeonato. Era um time que, quando saímos daqui para transmitir, né, as aeromoças perguntavam: que time é esse? Não, é o São Raimundo. Não davam a cara. E depois, 2 anos depois, eles pediam camisas. Hoje os tempos são outros. Problemas de gestão levaram o futebol amazonense a passar por momentos difíceis. Eu acho que houveram erros em momentos decisivos. Se assim não fosse, né, eu tenho a impressão que nós teríamos dado um passe a mais de boas conquistas que ainda registramos nesse ano. Os grandes clássicos do futebol amazonense envolvem os 5 maiores ganhadores de títulos do estado: Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Fast Clube e Sul América. O Rio Nau é o mais antigo do estado, sendo disputado desde 1914. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado a encoberto com poucas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Para o município de Tabatinga, a previsão é de céu encoberto a nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 27. Em Uarini, a previsão é de céu nublado durante todo o dia. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 32 graus. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa debateu esta semana sobre a saúde da mulher. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Seminário discute o futuro das hidrovias na Amazônia. A ideia é buscar soluções que possam garantir investimentos e o aproveitamento integral do potencial hidroviário Amazonas-Solimões. Os deputados Adjunto Afonso e Marcelo Ramos destacaram a importância de se discutir o assunto para a regularização do principal meio de transporte e de escoamento de produção no Amazonas. Um dos principais meios de transporte para o escoamento de produção da região norte, as hidrovias, é tema de seminário no Amazonas. Órgãos como Marinha do Brasil e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e profissionais especializados nas áreas discutem o futuro das redes hidroviárias. A hidrovia Solimões-Amazonas é o principal modal hidroviário da região norte. Um plano estratégico está sendo estudado pelos profissionais para que apresente medidas de curto a longo prazo para os investimentos nos modais amazônicos. O vice-governador José Melo, que participou da abertura do evento realizado no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, ressaltou que a hidrovia do Rio Madeira é um exemplo de trabalho que deu certo e falou da importância de se definir normas para a navegação com segurança dos rios da região. O tempo que a gente tem que sinalizar os rios para a segurança da navegação, temos que também desenvolver um trabalho no sentido de dar ao povo que navega nesses rios condições para que eles possam fazê-lo também com segurança. O plano hidroviário estratégico inclui todas as hidrovias que já acomodam fluxo de carga igual ou superior a 50 mil toneladas anuais. Estima-se que para a execução dos projetos previstos no plano serão investidos até 2024 aproximadamente 17 bilhões de reais em obras de ampliação do modal hidroviário. O presidente da Comissão de Finanças Públicas da ALEAN, deputado Adjunto Afonso, que esteve no seminário, disse que um dos desafios do Amazonas nas questões das malhas hidroviárias é a regulamentação dos armadores que trabalham nos locais e a sinalização dos rios navegáveis. É preciso que esses armadores sejam olhados com um olhar diferente, um olhar do Poder Executivo e que esses desafios sejam vencidos. Nós não podemos deixar que o armador fique sozinho. Ele é um prestador de um serviço público, ele presta um serviço público, ele tem o seu dinheiro, mas ele presta. Então, o grande desafio é esse, é regulamentar, é sinalizar aqueles rios mais navegáveis, que ele possa navegar com segurança, balizar os rios, dragar e balizar os rios. O deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, espera que as discussões que envolvem o futuro das hidrovias possam garantir um investimento capaz de trazer segurança e navegabilidade para o transporte de cargas no Amazonas. Eu espero que esse debate, que agora vem sendo provocado pelo Ministério do Transporte,
ele possa fazer com que os investimentos sejam feitos no sentido de balizar as hidrovias, dragar onde precisa ser dragado, garantir segurança e navegabilidade e maior rapidez desse modal, que hoje é o modal mais importante no que diz respeito ao transporte de cargas no Amazonas. O evento, promovido pela Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental, do Ministério dos Transportes, vai até esta sexta-feira no auditório da FIAM. A Assembleia Legislativa do Amazonas sediou esta semana uma audiência pública para debater a saúde da mulher no Amazonas. A deputada Conceição Sampaio, autora do projeto, reforçou a importância da realização de políticas públicas para as mulheres, como a realização de exames virtuais, evitando o deslocamento desnecessário de pacientes para a capital do estado. O Amazonas é o maior estado do Brasil, com um território de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que torna difícil o desenvolvimento de políticas públicas para atender a população interiorana. Para tentar solucionar essa problemática, foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública para ampliar o atendimento às mulheres que residem longe da capital. Os avanços na saúde da mulher do Amazonas já foram muitos, já que foi o primeiro estado a oferecer gratuitamente para meninas de 11 a 13 anos a imunização contra o papiloma vírus humano, HPV, o que em 15 anos representará uma diminuição de 80% na incidência da doença. E aqui chamar a atenção para a questão da vacina, que é a nossa grande conquista. Como eu dizia, a gente está vendo um momento histórico no nosso país, não é no nosso estado só. É o primeiro estado e é a primeira capital do país a fazer gratuitamente. No Brasil tem 5.570 municípios, apenas 17 fazem essa vacina gratuitamente. Essa vacina, preferencialmente, é para fazer nas meninas que ainda não tiveram contato sexual e mesmo não tiveram relação sexual, porque elas têm uma resposta melhor, são crianças ainda, o organismo responde melhor à vacina. E agora, em julho, a Anvisa liberou para fazer sem limite de idade. É claro que quanto mais jovem, melhor. A audiência foi realizada no seio da Comissão da Mulher e das Famílias, presidida pela deputada estadual Conceição Sampaio. Na oportunidade, foram apresentadas propostas inovadoras para garantir a saúde da mulher do interior, como, por exemplo, a realização do exame de microscopia virtual para a detecção do câncer de colo do útero, no qual a paciente realiza o exame no município em que reside e a leitura é feita por um médico da capital, evitando assim o longo transporte das lâminas que atualmente são feitos por meio fluvial, o que pode inclusive comprometer o diagnóstico. Uma mulher que tem câncer, um dia a mais pode ser um dia a menos na vida dela. Então, com essa tecnologia, nós teremos um problema sendo resolvido. Nós temos uma geografia diferenciada, temos uma logística difícil, mas através desse aparelho, através dessa leitura que passa a ser feita em Manaus, nós teremos celeridade, não é? E teremos tempo para ajudar a salvar a vida de uma mulher se for assim necessário. E a ideia é justamente, a partir dessa conversa que teremos no dia de hoje, apresentar um projeto de lei em forma de indicativo para o governo do Amazonas. Márcia Álamo, da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres, reforçou a importância do debate para que se conheça a realidade do Estado. Precisa discutir essas temáticas, a gente está tendo ali uma aula com uma médica muito capacitada, uma pessoa muito experiente, então a gente vai sair daqui mais preparado para propor novas políticas, conhecer a realidade do estado do Amazonas, porque assim, já foi a época de investir dinheiro público em coisas que não dão resultado. A gente precisa investir o dinheiro público de forma que as coisas deem resultado. O diretor do Instituto da Mulher, Dona Lindu, falou que o Amazonas já é destaque nacional na atenção à saúde do público feminino, mas não há como atender toda a demanda do Estado. Então é importante que as mulheres só procurem o Instituto em casos de urgência e emergência, já que situações menos graves devem ser atendidas nas unidades básicas de saúde. O Instituto da Mulher não é ambulatório de ginecologia. Não é para aquela mulher que não tem nada grave chegar lá e fazer consulta. Não é. O Instituto da Mulher é pronto-socorro ginecológico. Então, é exatamente para aquela mulher que está com hemorragia ou com uma dor muito grande no baixo ventre. É para essa. Ou então para a mulher gestante. A deputada Conceição Sampaio é autora do projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização do Vírus HPV. Durante sessão plenária, o deputado José Ricardo se pronunciou sobre os investimentos na área da saúde feito pelo governo do estado. O parlamentar afirmou que equipamentos médicos não recebem manutenção e estão em condições precárias. O deputado afirmou ainda que desde 2011 os investimentos no setor só diminuem.
O pronunciamento do líder do Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, foi baseado em reportagem veiculada na imprensa. Segundo o parlamentar, em 2011, o investimento feito pelo governo do estado na área da saúde foi de 16,47%. No ano seguinte, foi de 15,72%. Em 2013, 15,78% do total do orçamento. E o previsto para ser aplicado no ano que vem é de pouco mais de 14%. O parlamentar também afirmou que existem equipamentos em hospitais da rede estadual que não recebem a manutenção devida. Há uma diminuição do percentual de gastos com saúde em relação ao orçamento gradativamente, ou seja, de 2011 para 2014, pelo orçamento nós tivemos um decréscimo, uma diminuição. Em torno de 16% do orçamento, hoje chega a 14%, quer dizer, uma diminuição. Nós deveríamos aumentar os recursos para a saúde, não diminuir. Então, estou chamando a atenção disso, o orçamento está na casa, precisa ser debatido. Provavelmente, eu vou estar fazendo várias emendas para aumentar recursos para a área de saúde. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PT, Sinésio Campos, defendeu o executivo. O governo do estado vem fazendo seu papel, melhorando, e tendo em vista que, a partir do momento quando se abre hospitais, abre-se pronto-socorros, né? Hospitais para mulher de forma específica, especialidades, precisa cada vez mais de mão de obra, né? Então, se você observa, acaba diversificando esses investimentos, né? Hoje, os hospitais no interior do estado são vários. A chegada de médicos cubanos, concursos que estão sendo chamados, né? Eu rodo pelo estado, eu vejo que a saúde não está da forma que queremos. Tem melhorado muito, mas o nosso papel, acima de tudo, é dizer que o estado continua investindo constitucionalmente até mais do número constitucional para a saúde. O deputado José Ricardo defende que o orçamento na saúde seja crescente. O deputado Sidney Leite cobrou do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, campanhas de conscientização para evitar acidentes frutos do consumo de álcool e imprudência no volante. Além da implantação de órgãos municipais no interior do estado. O deputado estadual Sidney Leite cobrou na tribuna legislativa que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realize campanhas educativas para evitar acidentes e aumento da realização das blitz da lei seca. Em à parte, o deputado estadual pelo PMDB, Washington Regis, salientou que no município de Manacapuru, no qual é prefeito licenciado, houve uma redução no número de infrações de trânsito, por meio das campanhas de conscientização e aplicação de multas. Sidney Leite cobrou ainda a criação de órgãos municipais de trânsito em parceria com o DETRAN, já que em muitos locais não há fiscalização para o cumprimento das leis. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira no próximo programa. Tchau, tchau.